Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto vai dizer: No princípio criou Deus os céus e a terra. O texto ao qual lemos foi escrito no original hebraico, ou seja, o nome dado ao livro de Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. E o texto nos revela que no princípio de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. Então a primeira coisa que Deus criou foi os céus, no plural. A Bíblia nos revela sobre 3 céus. Quais são eles? O primeiro céu de Urânio, o segundo céu de Mesorânio e o terceiro céu de Eporânio. O primeiro céu é o visível ao homem, o segundo céu é onde contém os planetas. E o terceiro céu é onde é a habitação de Deus e seus anjos. O texto também nos revela que Deus criou a terra. Outra coisa interessante de se saber, que o nome dado ao nosso planeta é Terra, mas antes ele tinha um outro nome antes do pecado. Vem comigo. Uma pergunta interessante para se fazer, para extrair as informações desse texto, é se perguntar como que Deus fez todas essas coisas. E um princípio básico na teologia é que a Bíblia, ela explica Bíblia. E para entendermos isso, vamos ler mais um texto. Hebreus capítulo 11, verso de número 3, vai dizer que pela fé entendemos que os mundos foram criados, de forma que aquilo que vemos veio daquilo que não vemos. Outra tradução, as coisas visíveis vieram das invisíveis. Então o texto está nos revelando que pela palavra de Deus, ou seja, como que Deus fez todas essas coisas? Pela palavra de Deus. Outra pergunta interessante é, quem é a palavra de Deus? Para isso, vamos ler mais outro texto. João capítulo 1, verso de número 1, onde o texto vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Então Deus, no início de todas as coisas, por intermédio de Cristo, que é a palavra de Deus, Deus fez todas as coisas.